Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo hoje para mais uma live com a rede. Hoje nós estaremos com o tema, né, dialogando sobre acessibilidade e inclusão, desafios e potencialidades. Estaremos com o convidado Alexandre Carvalho Baroni, o atual superintendente dos direitos das pessoas com deficiência no estado da Bahia. Ele que vai conversar aqui um pouco com a gente sobre as questões aí, né, de direito da pessoa com deficiência, acesso às questões de comunicação, etc. Vamos aqui tentar discorrer um pouco mais sobre né, esses devidos direitos da pessoa com deficiência. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade para compartilhar a live, interagir, se envolver de fato com o tema, para que possamos aí ter um bom bate-papo aqui, né? Essa 1 hora aí que nós vamos levar até às 21 horas, até porque a nossa live ela tem uma duração de 1 hora. Lembrando que a Rede PCD Bahia é uma rede voluntária composta por pessoas com deficiência. Nesse caso, até então, temos pessoas somente com deficiência visual. E caso vocês queiram entrar em contato com a rede, é só enviar um e-mail para redepcd.bahia@gmail.com ou enviar uma mensagem aqui no próprio direct do Instagram. Tudo bem? Pronto, nosso convidado já está aqui à disposição. Vamos convidá-lo agora para a nossa live. Pronto, Alexandre Baroni agora está sendo convidado. Pronto. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Oi, Ian. Tudo bem? Tudo. Se você puder baixar um pouco o celular, Ian, para a gente ver seu rosto. Aí, agora tá bom? Tá ótimo. Eu falei assim que Pronto. é um desafio danado, né? A gente tem você sem enxergar, eu sem as mãos para usar, né? A gente tem uma colega aí na live que é surda, então hoje a gente está aí, né? Acho que assim, né? A live mesmo para a gente falar de acessibilidade, de desafios, enfim, né? Então, vamos lá. Exatamente. Aproveitando que você já falou sobre a questão da colega que é surda, que está nos acompanhando, pedindo desculpa aqui, principalmente à comunidade surda, né? Porque aqui na plataforma do Instagram não tem como a gente botar uma terceira pessoa para poder fazer em caso, a interpretação de Libras, para que essa comunicação se torne acessível para as outras pessoas. Infelizmente, o Instagram não disponibiliza esse recurso, né, para uma terceira pessoa entrar aqui e fazer no caso, a Libras, né? Em nome da Rede PCD, a gente pede desculpas. Bom, para começar, só desejar uma boa noite mais uma vez a todos que já estão aí e dizer que hoje nós estamos aqui com o Alexandre Baroni, né, ele que é o atual superintendente do direito da pessoa com deficiência do estado da Bahia, e vamos discutir hoje com o nosso tema, dialogando sobre acessibilidade e inclusão e desafio e potencialidade. Tudo bem? Tudo ótimo, Ian. Para começar, Alexandre Baroni, como que a gente faz para poder acessar, no caso, o que a SUDEP nos disponibiliza? Bom, Ian, primeiro eu queria, né, antes até de entrar no tema, né, agradecer o convite da Rede PCD, mais uma vez agradecer a Ileusa, né, você, os colegas, né, Edmilson, que fazem parte da rede, né, por esse convite, né, eu
participei de uma outra roda, né, na verdade, né, no YouTube com vocês. Muito bacana, por sinal, e parabenizar, né, vocês pela iniciativa de estarem levando, né, nesse canal, né, e nessa construção bastante informação, bastante conhecimento para as pessoas. Tá certo? Então, assim, eu quis falar no início, Ian, e eu acho que é importante, né, que efetivamente, para além, né, de que as pessoas com deficiência auditiva e surdas, né, como é o caso aí da colega Liza, que talvez não vá conseguir entender o que a gente fala, mas, e obviamente isso é uma questão aí, né, do Instagram, mas eu fico muito feliz, cara, de verdade, né, de ver você, uma pessoa cega, né, ou com baixa visão, né, operando, né, enfim, né, organizando mesmo a live, fazendo isso para mim é muito legal. Eu acho que isso é mais do que nunca o protagonismo das pessoas com deficiência, né, sendo colocado literalmente à prova e sendo vencido, né? Então assim, né, as pessoas que estão te vendo, Ian, né, estão dizendo, poxa, né, Ian é um cara bonito, não sei o quê, papai, tá? E assim, e é muito legal, cara, muito legal mesmo. Eu fico super feliz, né, porque eu acho que isso é que, né, tem feito a diferença, né, nas coisas que a gente, né, efetivamente tem construído aí, tá bom? Bom, Ian, então assim, Verdade. vamos tentar lá, né, ver se a gente consegue vencer aí, né, o desafio também de falar bastante, né, em tão pouco tempo, mas que eu acho que é legal. Então, assim, a pergunta, né, respondendo a tua pergunta, a Superintendência dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, cuja sigla é SUDEF, ela é, né, uma superintendência, né, que fica ligado, né, que faz parte, na verdade, da que faz parte da estrutura da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia. A gente tem, né, nessa estrutura, né, várias superintendências, né, nós somos 6 superintendências e mais a Fundação da Criança e Adolescente, a Fundac. Então, a gente tem, nesse sentido, né, um leque bastante grande, né, de ações e de atividades, né, que acontecem no âmbito da nossa secretaria, e entre elas, né, a Superintendência do Direito da Pessoa com Deficiência, que também trata, né, e tenta aí, na medida do possível, integrar as ações, transversalizar, né, a política da pessoa com deficiência, já que a gente está falando, né, de outras políticas, né, públicas, das quais as pessoas com deficiência também participam. Então, nós estamos falando de políticas públicas para pessoas LGBT, para povos indígenas, população de rua, pessoas, né, em situação de uso de substância psicoativa, as próprias crianças e adolescentes. A gente tem aí, né, a questão da segurança alimentar, enfim, né, são várias as políticas públicas das quais a gente trata e que a gente tem, né, então o desafio de, dentro da secretaria, transversalizar, a gente está vendo aí, né, transversalizar e atuar para que a gente possa, então, trabalhar. E aí, a nossa superintendência, ela nasceu em 2011, mais precisamente no dia 5 de maio de 2011, então a gente tem aí, né, esse ano nós completamos 9 anos, né, de existência. Ela é, na verdade, fruto de uma, né, de uma demanda da sociedade civil, né, das pessoas com deficiência do estado da Bahia, que quando o governador Jacques Wagner, né, foi eleito pela primeira vez, criou uma coordenação executiva dos direitos da pessoa com deficiência, e aí no segundo mandato, né, quando ele fez uma nova, ele fez uma reforma administrativa, criou, então, elevou, na verdade, né, a condição da coordenação executiva para a condição de superintendência do direito da pessoa com deficiência, e nesse aspecto, e nesse sentido, é que a gente vem trabalhando. A gente é construído, né, a gente está desenhado da seguinte forma. A gente tem, né, eu diria, né, acima até da superintendência, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que fica ligado
ao gabinete do O secretário, COED. o COED, fica ligado, né, ao gabinete do secretário, mas que a Sim. superintendência é responsável por todo o apoio, né, por toda a parte de logística, enfim, né, pelo diálogo direto, né, com o conselho. A gente tem aí na estrutura, né, a própria o gabinete, né, vamos chamar assim, da superintendência, né, que trabalha as questões internas, enfim, né, as questões aí de ordem mais burocráticas, administrativas. A gente tem aí duas diretorias, uma diretoria, né, que de um lado trabalha a questão da promoção e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, nossa diretora, né, Zenira Rebouças, que também é uma pessoa com deficiência, com a equipe, né, que inclusive dialoga e faz a gestão do passe livre intermunicipal, né, faz todo o trabalho, né, de dialogar com os municípios. E, por outro lado, uma diretoria de acessibilidade e políticas públicas, que tem como objetivo, né, essa outra diretoria, fazer exatamente, né, um pouco do que a gente está falando aqui agora, que trabalhar a questão da acessibilidade não só para, com relação às questões internas, né, da secretaria e das superintendências, mas também, né, na perspectiva de que a acessibilidade para nós é entendida também como uma política pública, ou seja, né, ela precisa estar em todas as políticas. Então a gente tem um trabalho bastante grande, né, de muita intensidade, na verdade, eu diria, né, nessa área também, para que a gente possa fazer com que as pessoas, né, com os órgãos e pessoas, enfim, a sociedade civil, o próprio governo e efetivamente, né, outras empresas, né, outras áreas da sociedade, que elas também entendam as políticas públicas, né, como uma necessidade. E no caso das pessoas com deficiência, a acessibilidade mais do que uma necessidade, né, algo que sem ela a gente não consegue, né, ter autonomia e independência, né, para a gente poder então avançar. Então, em resumo, né, e aí, sim, só lembrando, né, que essa diretoria é responsável pela central de intérpretes de Libras, né, que a gente, né, faz a gestão também e operacionaliza, que é a Silba, que faz com que permite, na verdade, né, com que as pessoas com deficiência auditiva e surdas, né, possam ter, né, a comunicação, acessibilidade na comunicação, né, aí sim, né, mais ligada aos órgãos públicos, né, nesse primeiro momento, e na pandemia, aí a gente fazendo um trabalho diferenciado nesse sentido. Então, assim, em resumo, né, a superintendência é um pouco isso, né, para a gente poder continuar aqui a nossa conversa. Maravilha, né? Você traz um histórico muito importante, né, sobre a questão da política pública, e você fala muito bem aí sobre a questão da acessibilidade, da execução da acessibilidade, sobretudo para pessoas com deficiência. É mais do que nunca urgente a gente afirmar essas políticas públicas para que elas continuem. Ainda mais hoje que a gente vê aí o desmonte de muitas coisas que foram construídas por pessoas antes de nós, e aí vem uma série de coisas, uma série de complicações, desmontando tudo que foram construído. Enfim, aproveitando que você já trouxe, Baroni, sobre a questão da central de comunicação, no caso da Libras, qual o projeto, qual o projeto exclusivo dessa central de comunicação? Como que a pessoa faz para acessar essa central de comunicação? Bom, Ian, a central de intérprete de Libras, né, a Silba, como ela é mais, né, assim, Não. popularmente conhecida, ela foi, na verdade, fruto de um convênio, né, que nós fizemos em 2013 com o governo federal, que aquela época, né, nos garantiu aí, né, os equipamentos, computadores, mesas, né, enfim, né, as câmaras, né, toda a parte de infraestrutura da central, e o Estado faz, né, a contratação dos intérpretes. Então, nós temos atualmente, né, uma coordenação da central, né, nossa coordenadora, e temos 2 intérpretes de Libras que atendem de 3 formas possíveis. Né? Então, uma forma, né, é o atendimento presencial, né, que nesse momento está suspenso por conta da pandemia, mas é quando as pessoas, né, surdas ou com deficiência auditiva vão até
né, a Secretaria de Justiça, né, onde nós ficamos no centro administrativo, e aí essas pessoas lá são atendidas, né, pelos intérpretes para tirar dúvidas, enfim, né, para várias, né, ações, várias demandas, né, que eles tenham. A gente tem, né, um outro tipo de atendimento que a gente chama de atendimento remoto, que lá inicialmente, né, era feito pelo Skype, né, que é uma ferramenta bacana, mas que está um pouco em desuso, né? Então a gente tem usado hoje, né, no campo do atendimento remoto, né, a gente tem usado hoje um canal Google Meet? no WhatsApp, certo? Né? Então a gente tem, né, um número de WhatsApp e a gente também tem um canal, né, uma página, na verdade, no Facebook. Né? Então as pessoas surdas têm usado essas duas ferramentas, né, para os atendimentos online, né, que a gente tem feito e que a gente, né, cada vez mais agora, sobretudo na época, no período da pandemia, que a gente tem utilizado. E a gente tem ainda o que a gente chama de atendimento no local, né, atendimento lá, né, presencialmente falando, ou seja, são situações, por exemplo, como é que eu vou te explicar? Tribunal de Justiça, né, ou fórum, né, esses espaços, sobretudo na área de justiça, né, que a gente ainda não consegue, por conta de algumas questões, né, ainda de entendimento e eu diria, né, de avanço na questão da legislação, mas muitas vezes, né, ainda não é possível você fazer, né, a interpretação, né, por exemplo, de uma audiência, né, de um surdo, né, à distância. Então, a gente, né, os intérpretes vão até, né, os órgãos para fazer esse atendimento, que estão todos suspensos agora. Né? Então, mas a gente tem, né, essa experiência, ela começa a se modificar. Eu acho que, inclusive, é legal de você ter perguntado isso, Ian, porque eu acredito, sinceramente, que a gente vai ter isso, assim, muito forte, na verdade, né, muito avançado, né, depois que a gente, né, já agora, né, na saída da pandemia, se Deus quiser, né, em breve, assim, a gente vai ter aí isso cada vez mais, né, a questão, né, do atendimento online, porque o fato é o seguinte, né, a gente tem uma central que poderia, né, dessa forma, que hoje faz isso, né, atender pessoas surdas não apenas na capital, né, mas também em outros lugares da Bahia. Então a gente hoje, muitas vezes, nesse caso especificamente, fica restrito a atender, né, as pessoas surdas, né, na capital, porque a gente não consegue, né, deslocar os intérpretes para outros municípios do interior do estado. Então, né, com essa situação que a gente está colocando agora, que a gente está vivenciando, eu acredito que, sinceramente, a gente vai ter, né, um avanço nessa questão da central, né, dos atendimentos remotos, né, dos atendimentos aí online, que vai ser bem bacana para as pessoas surdas, né, e com deficiência auditiva. Maravilha. Para quem está chegando agora, estamos conversando com o atual superintendente dos direitos da pessoa com deficiência no estado da Bahia, Alexandre Carvalho Baroni. E o nosso tema hoje é dialogando sobre acessibilidade e inclusão, desafios e potencialidades. Ainda sobre a central, a sigla, desculpa que eu esqueci agora. A Silba, CILBA, Central de Integrativa da Bahia. Ainda sobre a Silba, na questão no caso, você explicou muito bem aí sobre a questão do acesso ao surdo nos meios jurídicos, tal, etc, etc. Embora a gente sabe que há uma deficiência por causa dos surdos do interior do estado não ter esse acesso a essa política, né? Assim a gente pode dizer. E na questão da pessoa com deficiência visual, nos meios culturais, nos meios nos meios acadêmicos, por exemplo, na questão do audiodescritor, será que essa central não poderia ser ampliada seria então na questão de uma central de acessibilidade de comunicação? Ian, mais de novo, né, muito legal, né, a sua pergunta.
né, e a sua colocação. A gente, né, vem conversando sobre isso, né, a gente vem inclusive com a própria rede PCD, né, a gente já teve, né, algumas conversas iniciais. A gente pensa sim que isso seja possível, né, ou seja, você ampliar, né, para poder trabalhar não só com acessibilidade, né, no caso dos Da intérpretes de Libras. Libras, né, dos surdos, mas também com as pessoas cegas, né, tentando pensar um pouco, né, nessa questão da audiodescrição, né, enfim, né, para você garantir de fato, né, acessibilidade total na comunicação. Então esse é um projeto, né, a gente está, né, no âmbito do diálogo, né, da conversa, mas eu vejo sim como uma grande possibilidade, já que a gente precisa, na verdade, né, também fazer com que as pessoas entendam, e aí vou usar aqui, né, uma frase aí, né, que o colega Ednilson, né, que faz parte da RPCD, né, ele tem usado muito, que é fazer com que as pessoas que enxergam, né, quer dizer, os videntes, tenham, experimente, né, e conheçam a audiodescrição. Né, eu digo isso para você porque, né, eu tive aí, Daiane está aqui, viu, e eu não sei se você consegue Sim, ver. eu consigo. Eu só estava só esperando tu concluir para eu dar um Ah, oi a todo mundo que está oi. entrando. Eu confesso a você Oi, que Daiane, tudo olha, bem? como é Fique à legal. vontade para interagir com a gente. Eu não sabia de verdade que, né, que vocês conseguiam, que o leitor de tela conseguia fazer isso para vocês, né? Muito legal. É isso que eu estou dizendo, a gente aprende o tempo todo, né? Que a acessibilidade, Com né, certeza. tá aí e é muito legal. Então assim, eu penso que a gente tem sim condições de fazer, né, algo desse sentido. Claro que você sabe, né, e aqui não preciso, né, as pessoas são conhecidas, né, todos que estão aqui e a gente está tratando de um tema que é bastante caro para todo mundo. A gente tem sempre, né, a questão das amarras e os processos, né, que tem que ser construídos, né, no âmbito do Estado. Mas eu penso sim que a gente pode avançar e fazer com que essa central, né, de Libras possa se transformar numa central de acessibilidade com fé em Deus. Com certeza. Inclusive, no carnaval desse ano, a gente pôde ver alguns trios com intérprete de Libras. Não sei de onde partiu essa iniciativa, mas eu vejo que é uma iniciativa muito brilhante, tornando acessível também os meios culturais. É o que a gente precisa bastante. Aproveitando aqui, dando uma boa noite a todo mundo que está entrando mais uma vez, Daiane, Duda Sincero, a nossa coordenadora da live, que está aqui, da live não, da rede PCD, está nos assistindo também, a Claudileuza Borges, a Carol também está nos assistindo aí junto com a Daiane. Enfim, todo mundo que estiver nos assistindo, sinta-se abraçado e pode interagir com a gente, tudo bem? Baroni, eu gostaria de perguntar também no seguinte, ainda sobre essa central de comunicação, eu gostaria de saber assim, no sentido assim, no caso das instituições, por exemplo, universidade, seja lá pública ou privada, até mesmo grupos organizadores que querem realizar um evento voltado para a pessoa com deficiência, como que a SUDESB está atrelado a tornar esses eventos acessíveis? Oi, Ian, primeiro deixa eu te pedir para colocar o celular um pouquinho Opa, ali. Aí, ficou massa. obrigado. Beleza. Pronto. Assim, a gente, a central de intérpretes, né, ela não tem, né, por objetivo final, né, fazer eventos, né, apoiar, na verdade, né, já que a gente tem um grupo pequeno, né, de intérpretes, a gente, né, por uma questão, né, até institucional, optou por não fazer esse tipo, né, de apoio. A gente tem conseguido, dentro daquilo que nos cabe e nos é possível, apoiar, né, essas atividades, mesmo agora, né, durante, por exemplo, o mês de setembro, né, que a gente vai vivenciar agora, né, um setembro verde aí, né, que vai ser todo online, né, com muita coisa sendo feita. Então a gente já se organizou, se programou. Os intérpretes vão conseguir, né, apoiar algumas lives, né, algumas transmissões, né, ao vivo, algumas atividades. A exemplo do apoio aí, né, à rede, né, que está fazendo um seminário, né, organizando um seminário bacana aí, né, agora em setembro, assim como as atividades do Conselho Estadual, né, que vão acontecer também
né, em uma semana toda, do dia 21 ao dia 25. A gente estava hoje, inclusive, fechando, né, a programação, algumas atividades que a própria superintendência também vai promover no mês de setembro. Então, mas assim, né, eu diria que no dia a dia, né, a gente não tem como missão, né, a central fazer esse tipo de apoio. Então a gente, né, assim, faz isso na medida que cabe ou que a gente consegue atender, né, mas não é o papel da central, Ian. Por quê? Porque a gente entende, né, que em que pese a importância, né, dos intérpretes estarem nos eventos, né, ou seja, colocarem, né, tornarem esses eventos totalmente acessíveis, a quem realiza o evento, seja ele virtual, seja ele presencial, a essas pessoas cabe, né, a contratação também do intérprete. Então a gente entende, né, que assim é que a gente, né, vamos pensar, prioriza, na verdade, a questão do atendimento às pessoas. Tá certo? A gente tem feito muito, né, atendimento às pessoas, porque a gente sabe o quanto é complexo, né, para que as pessoas com deficiência auditiva e os surdos, óbvio, os outros também, mas nesse caso, falando especificamente da Silva, a gente sabe o quanto é, né, importante para eles poderem, né, estar nos espaços e serem atendidos, né? Eu estou falando aí de espaços de justiça, né, espaços, né, da defesa do consumidor, espaços, né, até mesmo, né, de alguns outros órgãos, né, na área que a gente, né, atua aí em parceria, Defensoria Pública, Ministério Público, enfim, porque é a partir deles e dessas ações que a gente consegue, né, fazer com que essas pessoas se tornem pessoas cidadãs, né, de fato, de direito. Exatamente, verdade. A quem está chegando, sejam bem-vindos, sinta-se à vontade de interagir com a gente, compartilhar e fazer suas respectivas perguntas. Estamos hoje ao vivo aqui, conversando com o atual superintendente do Direito da Pessoa com Deficiência no estado da Bahia, Alexandre Carvalho Baroni, e hoje a nossa temática é dialogando sobre acessibilidade, inclusão, desafio e potencialidade. Tomando propriedade do nosso tema, quais são os... Quer dizer, até do dia que foram criadas, lá em 5 de maio de 2011, até o dia de hoje, quais foram os mais diversos desafios que as SUDES têm passado, Baroni? Bom, eu queria aqui dar uma boa noite aqui a Dimas, né, que é o nosso colega da secretaria, né, um grande companheiro aí, né, que vem com a gente. Eu acho que a Dimar, Ian é cego, tá? Só para você entender, porque às vezes, né, ele tá apoiando aí, então é legal das pessoas saberem por que às vezes você está desfocado, né? Se você baixar um pouquinho o telefone, um pouquinho mais. Não, ao contrário. Aí. Não, agora você ficou aí. Massa, beleza. Pronto. Agora tá na tela. Evelyn, né, que é nossa estagiária, Luiz, que é outro grande, né, parceiro aí, são pessoas, né, que a gente, que nos acompanham, né, e que a gente tem, né, muito prazer, né, em estar recebendo aqui na live. E assim, o que a gente pode falar? A gente tem uma história construída de desafios mesmo, né, eu poderia dizer isso com muita tranquilidade para você, porque a gente, né, começou a superintendência, né, em 2011 aí, com um grupo pequeno, né, nós somos uma equipe bastante restrita para pensar na política da pessoa com deficiência e para, muitas vezes, né, trabalhar essa política no estado todo, né, dialogando com 417, né, municípios no estado, dialogando com todas as áreas, né, de governo do estado. Então, a gente, né, obviamente, esse é um desafio. Em 2012, né, eu acho que vocês já trataram disso aqui, né, numa live, se eu não me engano, eu até acompanhei um pedaço, mas a gente falou, né, um pouco do passe livre intermunicipal, né, para as pessoas com deficiência comprovadamente carentes. Então a gente tem né, desde 2012 esse desafio que é recepcionar todas as solicitações, né, do estado todo, né, de pessoas com deficiência que têm direito, né, ou não, eventualmente. Né. Chegou nosso
nosso chefe aí, Edmilson Sacramento, viu? A gente que não faça direito agora, viu? Que a gente vai tomar bronca. Verdade. Você e ele e Leus aqui, se você não fizer direitinho agora, a gente tá complicado. E Verdade. aí, assim, boa noite, Ednilson. Boa noite. Obrigado aí pela presença. Aí, Boa noite. a gente então vem trabalhando nessa construção. Né? É óbvio que é uma construção que se inicia, que tem eu diria assim, um ápice, né? A gente tem todo o trabalho, né, para organizar e as conferências estaduais, né, tratado, né, das políticas públicas através da parte do Conselho Estadual. Mas aí a gente tem em 2014, né, um fato que para mim é muito marcante, né, em setembro de 2014, a gente tem um incêndio, né, na secretaria, né, que foi um incêndio, né, que queimou, na verdade, o térreo todo, né, do antigo prédio da Secretaria da então, à época, Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, e a superintendência, como algumas outras setores da Secretaria, funcionava no térreo. Então, a superintendência foi literalmente, virou pó, né, eu diria para você que virou pó, né, a coisa, o que eu, assim, que eu fico tranquilo, né, sempre de falar, por que eu falo disso? As pessoas dizem, "Mas você gosta de lembrar desse incêndio, né? Foi duro." Mas eu sempre gosto de lembrar porque tem uma passagem para mim que é muito importante, que é o fato de que a gente só perdeu as coisas materiais, né? Felizmente, todo mundo, né, saiu do incêndio, né? A gente não teve nenhum tipo, né, de problema de saúde, ninguém ficou ferido, graças a Deus não foi tudo. Então, essa equipe, ela, claro, né, vivenciou, né, um momento de luto difícil, né? A gente passou por né, um momento complexo, com toda a Secretaria de Justiça, né, que foi incendiada, mas a superintendência talvez tenha sido a que mais tenha sido aí é, 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 prejudicada nesse sentido. E a gente ficou, então, por conta disso, quase 2 anos, por volta de 2 anos, quase 2 anos e meio, assim, meio que nômades, né? A gente estava a cada 3, 4, 5 meses num espaço diferente, né? Até a gente conseguir voltar para o centro administrativo, né? Há quase 2 anos atrás, quando a gente conseguiu retornar para o centro administrativo da Bahia. Então, esse período, né, foi um período de muitos desafios, né? E esses desafios, e por que eu digo de muitos desafios? Porque a gente tinha toda a população para continuar atendendo, né, a população de pessoas com deficiência do estado da Bahia, toda a população para a gente continuar atendendo e assistindo naquilo que nos cabia, e a gente se orgulha muito, Ian, de hoje, né, passado, né, 6 anos depois desse incidente, de a gente hoje ter mais de 50 mil pessoas beneficiárias do Passe Livre Intermunicipal. Então, assim, né, fruto de um trabalho que não cessou, né, mesmo, né, depois, né, logo depois do incêndio, a gente já estava, né, atendendo as pessoas, estava, né, retomando os trabalhos, então a gente conseguiu chegar, na verdade, né, a gente tem beneficiário do Passe Livre nos 417 municípios do estado, a gente não tem mais nenhum município que não tenha pelo menos um, né, a gente sabe que ainda está longe do que precisa ser, mas a gente tem pelo menos uma pessoa, né, com deficiência, né, que é beneficiária do Passe Livre Intermunicipal. O outro grande desafio, que eu sempre gosto de falar, Ian, é o de você fazer a gestão, né, de uma política que é de grande envergadura. Nós estamos falando aí de dados do IBGE de 2010, né? A gente está aí, infelizmente, né, a gente tinha expectativas, né, de que esse ano a gente atualizasse esses dados. Vou interromper rapidão aqui, viu? Só para falar para um oi aqui para Fique à Matheus. vontade. Matheus, que é um outro grande amigo, uma figura que eu também admiro muito, um grande colega, né, não é de trabalho na secretaria, mas é de trabalho na militância. Matheus é uma figura que eu particularmente tenho um grande apreço. E assim, e a gente aí tem o quê? A gente tem que trabalhar, né, nessa perspectiva, ou seja, de você vencer, né, as barreiras externas, né, do que você já falou,
né, do preconceito, hoje, né, mais especificamente do capacitismo, né, falando de uma forma aí mais moderna e tal, mas também vencer as barreiras, muitas vezes, né, da burocracia, né, da questão administrativa, para a gente poder chegar, né, em algum lugar. Então, a gente tem tido um grande, e eu aí falo isso com muita também tranquilidade, muito respaldo, muito apoio, né, por parte aí dos nossos secretários, né, nós já passamos, a superintendência já passou aí, acho que por 9 ou 10 secretários, né, de estado diferentes, secretários e secretárias também, mas a gente sempre, né, teve muito respaldo, né, nesse sentido e sempre conseguiu com isso fazer com que essas políticas pudessem chegar até a ponta. E obviamente eu não posso deixar de falar, né, que o outro desafio é você manter e construir uma rede, né, como vocês estão fazendo agora, uma rede de parceiros, né? A gente tem hoje, né, no campo da política, desculpa, né, no campo do trabalho, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da cultura, no campo do turismo, enfim, nós temos grandes parceiros, né, que atuam, né, na nossa com a gente, né, junto com a gente, para que a gente possa efetivamente atender, né, a essa população de 3,5 milhões, e eu acredito que mais, né, do que isso, já que a gente, né, já está aí há 10 anos desse dado, mas a gente tem muita coisa para fazer. Óbvio que a gente tem aí, né, os apoios que são fundamentais. Muito bem colocado o seu ponto de vista referente aos desafios que a SUDEPS vem enfrentando. De acordo com o que eu conheço um pouco da SUDEP, ela é uma superintendência dos direitos da pessoa com deficiência, beleza. Existe algum órgão, sei lá, fiscalizador por parte da SUDEP para fiscalizar os locais onde não tem acessibilidade alguma? Você fez uma citação há pouco, Ian, né, do carnaval. O carnaval é um exemplo do que a gente faz. A superintendência não tem, né, ela não tem, né, o que a gente costuma brincar, poder de polícia. Né, então a gente não tem, né, no âmbito, a gente não é atribuição da nossa superintendência fazer fiscalização e eventualmente, né, autuar as pessoas, né, fazer com que as pessoas, fazer com que os espaços se tornem acessíveis. O que a gente faz? A gente atua, né, em parceria com os órgãos fiscalizadores nas suas respectivas áreas. Então, por exemplo, no Carnaval, a gente tem uma parceria bastante forte aí com, né, já há muitos anos com o Procon Bahia. Então, a gente faz, né, fiscalização e, quando é o caso, autua os espaços, né, do Carnaval, sobretudo aqueles que são pagos, né, aqueles que têm uma relação de consumo. Mas também a gente trabalha, né, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, que é responsável por fiscalizar, né, por olhar essa questão dos espaços e das construções. Assim como a gente tem feito, né, parcerias com o Ministério Público, a gente esse ano, né, ampliou e fez uma parceria bacana com o Ministério Público, que, né, verificou questões, né, de ordem equivocada no Carnaval, e a gente conseguiu, né, alterar essas situações assim de forma muito rápida, a Defensoria Pública, enfim, né, todo o conjunto, né, aí das áreas, né, de fiscalização que a gente tem, né, a gente tem feito uma ação em parceria com esse pessoal. Então, para a gente é muito bacana, né, quando a gente consegue fazer isso e ver as coisas mudarem, né, e a gente está falando de situações que, obviamente, né, vão além da capital. Eu citei aqui o Carnaval, né, para usar o exemplo que você deu, mas a gente tem feito isso também em outros espaços, outros municípios, mas o nosso trabalho, Ian, ele é basicamente o de assessorar, né, de assessorar os municípios, de assessorar, né, aqueles que eventualmente, né, precisam de algum tipo de diálogo. Então, a gente tem uma conversa muito próxima, né, num grupo de trabalho grande que a gente tem com a sociedade civil, com a área empresarial, com a área, né, dos trabalhadores, né, com os sindicatos, para a gente também pensar essa questão, né, do acesso e acessibilidade no trabalho. Então a gente tem aí bastante parceiros, na verdade, né, que fazem com que a acessibilidade vá crescendo, na verdade, vá se tornando, né, cada vez mais algo que a gente não precise pedir, né, que a gente possa ter
sem precisar ficar, né, gritando o tempo todo, né, lembrando. Bom, a nossa coordenadora está fazendo uma pergunta aqui. Vamos ler aqui rapidinho. Fale de algo que lhe surpreendeu no sentido de ser gratificante em seu trabalho na superintendência, não é isso? Não. No seu trabalho na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Pergunta de Leusa. Você entendeu mais ou menos? Isso, da nossa coordenadora. Eu consegui ver aqui. Eu queria aproveitar aí para dizer uma boa noite aí para Nelson Simões, outro colega também, né, que está nos assistindo aí. Juliane também, que faz parte da nossa assessoria de comunicação na Secretaria. Muito bom, muito legal. Obrigado aí pela presença de vocês. Assim, eu acho que a surpresa positiva é quando a gente começa a fazer alguma coisa, né, e Leusa, e a gente não... E a coisa acontece sem que você espere, né? E aí o que eu posso falar nesse sentido? Há algumas ações, né, que a gente vem construindo ao longo do tempo, e eu particularmente, né, eu tenho, né, esse ano eu completei 28 anos depois do meu acidente, né, então eu venho aí militando, né, nessa área, passando por vários espaços, né, de militância e de gestão pública, e é muito legal, cara, quando você, por exemplo, ouve alguém dizer para você assim, olha, a gente vai fazer, exemplo, a gente vai colocar placas de sinalização em braille nas portas, né, do espaço, porque a gente entende que qualquer pessoa cega que chegar até aqui precisa saber onde ela está. Ela pode ser ajudada? Pode, obviamente. Mas ela tem o direito de, como nós, né, que enxergamos, também saibamos onde a gente está. Né? Então, isso é uma coisa bacana. Eu acho que assim... Então, eu tenho sido movido aí, ao longo desses anos, e Leusa, né, de forma muito gratificante, não só na Bahia, mas fora dela, né, e a gente tem percebido isso acontecer cada vez mais, de ver o quanto, né, as pessoas começam a entender que eu diria um mundo, para não dizer nenhuma cidade, nenhum estado, mas um mundo acessível é melhor para todo mundo. Né? Quer dizer, um espaço, né, qualquer que seja ele, que seja acessível e acessível de verdade, é melhor para todo mundo. Então, assim, né, a gente sabe que há ainda pessoas, né, que acham que acessibilidade é algo acessório, que custa caro, que não sei o que, papá. Mas, assim, eu diria para você que essa talvez seja, né, a parte mais gratificante do trabalho, em que pese o desafio, muitas vezes você também se deparar, né, com muita gente que acha, né, que isso tudo é privilégio, né, que isso é coisa de, para que tem aquela vaga lá reservada na entrada, né, do melhor lugar, lá do shopping ou do mercado, né, por que vocês têm que ter direito a vagas, né, no lugar mais, né, que todo mundo quer parar, porque, enfim, né, então a gente também vê essas coisas. Mas eu acho que é isso, né, o gratificante é você ver, né, a cultura da sociedade mudando. Verdade. Agradecendo aqui a participação da maioria das pessoas que estão nos assistindo, da maioria, não, de todas as pessoas que estão nos assistindo. Caso vocês queiram fazer pergunta ou interagir com a gente, é só deixar nos comentários, tudo bem? Desejar uma boa noite a todos, para não sair citando nome por um aqui, para não esquecer ninguém. E dizer que essa live vai estar disponível aqui no nosso IGTV e também no canal do YouTube da Rede, é o Rede PCD Bahia. E aí vai estar disponível logo assim quando a gente terminar aqui, tudo bem? Hoje estamos conversando sobre o diálogo sobre acessibilidade e inclusão, desafios e potencialidades. Estamos aí com o nosso superintendente do Direito da Pessoa com Deficiência no estado da Bahia, Alexandre Carvalho Baroni. Aproveitando mais uma vez, Alexandre, tomando propriedade do nosso tema, aí eu vou partir um pouco assim, para o nosso dia atual hoje, assim, né? Sim. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Como que a CIDEB está assegurando essa questão dos direitos da pessoa com deficiência, né? A gente sabe, nesse momento de pandemia, a gente vê muito essa questão do isolamento social,
do distanciamento social, porém, a pessoa com deficiência em si, sobretudo a pessoa cega, surda, depende muito das mãos para acessar qualquer seja o lugar, o ambiente. E aí eu pergunto, como que a ASO deve estar assegurando esses direitos, que já é, no caso, um direito constituído pela nossa Constituição Federal? Você acabou No de caso falar. da Lei Brasileira de Inclusão. Sim, você acabou de falar, né, assim, né, exatamente qual é o ponto, né? A gente está falando de um direito, né, que está assegurado, né, por força de emenda constitucional, né, ou seja, né, a Lei Brasileira de Inclusão, né, e a Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, né, tem status de emenda constitucional, então, assim, né, a gente não está falando de um direito qualquer, a gente está falando de um direito constitucional, que é o direito, né, da gente ser protegido, estar protegido, né, e ter nossos direitos garantidos, né, nesse momento. E aí, o que, que a gente tem feito? A gente, no âmbito da superintendência, primeiro, né, a gente se preocupou muito, e logo que a pandemia começou, né, com os nossos colaboradores que também têm deficiência. Né? Então, a gente tem uma estagiária que é cega, tem um cadeirante que é estagiário, a gente tem uma outra cadeirante que é, né, do primeiro emprego, eu que sou superintendente, que sou cadeirante, a nossa diretora que é cadeirante. Então, de imediato, né, sim, um estagiário que é surdo. Então, a gente, né, logo de pronto, né, a gente fez com que essas pessoas fossem, né, ficassem, na verdade, né, em isolamento, né, pudessem trabalhar das suas casas, né. Então, esse foi o primeiro aí, a primeira atitude, né, que a gente teve. Eu disse isso logo no início para a equipe. Eu falei, olha, né, a gente, muitos, né, que estão conosco, não todos, mas uma boa parte da equipe, vivenciou há 6 anos atrás, como eu falei para você, o incêndio. Falei, olha, o que eu, como gestor da equipe, mais quero nesse momento, né, independente de qualquer coisa, é que a gente passe por essa pandemia. A gente não sabia em março, né, qual seria, né, o tempo, né, a gente não imaginava que isso ia durar tanto tempo no Brasil, e nem ia ter a dimensão, né, que chegou a ter, que hoje tem no Brasil. Mas a primeira coisa foi fazer isso. E depois disso, Ian, a gente aí então, né, foi retirando, né, o atendimento presencial, né, aquilo que trazia mais risco para, né, os demais membros da equipe, né, no momento da pandemia, e acompanhando aí junto, né, com a rede que eu falei para você, sobretudo os colegas aí, né, da sociedade civil, né, e outros espaços de governo, para a gente poder então saber, né, casos, né, de pessoas com deficiência com Covid, né, ou infectados, né, ou eventualmente, né, com já, né, em situação de hospitalização. A gente contou sempre com uma parceria muito bacana com os colegas da Secretaria de Saúde, assim como os colegas da própria Secretaria de Justiça, né, no âmbito da área de assistência social, né, e da área de direitos humanos, para que a gente pudesse, por exemplo, encaminhar, né, ter uma situação, né, que talvez tenha sido a mais assim, é, é, difícil para a gente, que foi, né, o falecimento de um colega, né, cego, né, aqui em Salvador. E a gente conseguiu aí, né, as outras duas pessoas que moravam com ele, retirá-las de casa, né, porque estavam numa condição de vulnerabilidade, levá-las para o nosso, né, para o centro de acolhimento, né, que o Estado criou no momento da pandemia. E a gente então aí conseguiu, com isso, evitar, né, obviamente, e fazer com que eles pudessem ser tratados lá. Assim como a gente acompanhou casos, né, em Jequié, em outros municípios, em Mairi, enfim, a gente sempre, né, apoiando junto com a ação e os companheiros do Conselho Estadual, para que a gente para que a gente tivesse não, porque não acabou, né, Ian? Para que a gente possa pensar, na verdade, que a gente vai passar por essa pandemia, né, com o menor número, né, de vidas perdidas, né, em que pese a gente saber, né, todo que a gente está vivenciando. Eu até, né, tenho falado que é muito duro, né, a gente o tempo todo ouvir isso, né, mais de 115 mil pessoas, né, mortas no país. Hoje, né, a Bahia ultrapassou o número de 5 mil mortos, né, na Bahia. Quer dizer, a gente não está vivendo, né, uma coisinha qualquer, né, uma brincadeira, mas a gente está vivenciando talvez o maior desafio, né, que a humanidade já tenha, né, experimentado nos últimos 100 anos, né, que é passar por essa pandemia. E a gente precisa então entender, né, e nesse sentido, as pessoas com deficiência, como você falou, né,
sobretudo as com deficiência visual, né, as pessoas com deficiência física, porque né, a gente também, né, com deficiência física toca muito, né, Ian? A cadeira de roda, Verdade. então a gente toca muito o pneu que está no chão, que está em contato com as pessoas, né, as pessoas que usam muleta, enfim, tem uma série de questões. As pessoas com deficiência intelectual, porque tem a dificuldade, né, do entendimento, né, do uso da máscara, né, em tempo integral. Então, a gente tem trabalhado nesse aspecto, tá, para né, sempre que necessário, né, a gente fazer uma ação mais concreta e direta, né, para que a gente tenha aí menos vidas perdidas. Bom, agradecendo aqui a participação do nosso colaborador, né, ainda que indiretamente, o Francisco Pereira dos Santos, aí, né, que ele, o atual presidente da APA de Guanarama Mangabeira, ele está te parabenizando, Barão, dizendo, te dando parabéns pelo apoio aí a nossos amigos, irmãos e irmãs com deficiência. Que bom, obrigado, Francisco. Outra pessoa aqui também, Brisa, alguma coisa, disse parabéns, senhor Baroni, o senhor é um guerreiro. Enfim, a maioria das pessoas estão parabenizando até então a nossa live e também a sua presença aqui com a gente e a sua gestão enquanto superintendente. Bom, a partir dessa questão que você é um superintendente, a partir do seu ponto de vista, enquanto superintendente, quais foram os maiores ganhos que a pessoa com deficiência no estado da Bahia teve a partir da criação da superintendência em 2011? Olha, eu acho assim, né, que, óbvio, né, o nosso grande marco, né, eu acho que na política da pessoa com deficiência, e não foi algo que a superintendência fez, mas é algo que a superintendência, né, com a qual a superintendência tem a obrigação e tem feito na gestão, é o passe livre intermunicipal. Por que eu digo isso? Algumas pessoas até acham, né, que, mas poxa, fazer um bocado de carteirinha, né, entregar as carteirinhas para as pessoas e tal, é algo, né, tão pouco simbólico, tão pouco importante, mas assim, a gente, né, no espaço da nossa superintendência, no espaço da secretaria, a gente entende, né, o passe livre intermunicipal como o direito do direito para as pessoas com deficiência, né, no nosso caso, porque nós estamos falando de pessoas com deficiência comprovadamente carentes, na sua maioria. Nós fizemos uma pesquisa, né, o ano passado, a gente, né, chegou à conclusão, né, aos dados de que 70% dessa população é negra, né, então nós estamos falando também, né, de uma população que é duplamente excluída, né, as pessoas, né, que são beneficiárias desse passe, né, são pessoas, né, que têm a questão da carência, ou seja, né, tem uma renda de até no máximo um salário mínimo per capita, né, então são pessoas também, né, numa condição de bastante vulnerabilidade. E com o advento, né, do passe livre, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas pudessem transitar, né, pelo Estado, né, e não é só para o atendimento à saúde, como alguns pensam, mas as pessoas têm feito, na verdade, retomado vínculos, né, familiares. Então as pessoas a gente tem relato muito bacana, né, na pesquisa, pessoas que, né, não, há muito tempo não viam tios, avós, enfim, amigos, né, que puderam com o passe livre fazer isso. Outras pessoas que puderam, por exemplo, sair do interior e vir até a capital ou, né, alguma outra cidade do litoral, conhecer o mar, conhecer as praias, né, porque nunca tinha tido essa oportunidade, assim como muita gente da capital também nunca tinha ido ao São João no interior, né, e acabou podendo ir. Então a gente tem, eu diria, né, que nesse período aí, óbvio, muitas conquistas, né, com certeza, mas essa né, para a gente aquela que nos dá mais gás sempre, mais, né, a possibilidade de continuar, né, o desejo de continuar, já que nós estamos falando aí, e eu queria só deixar isso aqui, né, para quem está nos assistindo, sobretudo aí Chico, que é do interior, né, falar que a gente, mesmo quando a gente fala que tem 50 mil, mas hoje são 51 mil, acho, né, os dados todo dia né, mudam, mas a gente tem aí aproximadamente 50 mil beneficiários do passe livre. Tem muitas cidades, né, que ainda não tem, muitas pessoas não sabem que o passe livre existe. Então, né, o apelo fica aí, né, para os colegas, para que a gente possa divulgar, né, cada vez mais o passe livre intermunicipal, porque ele é fundamental, claro, não nesse momento, né, que as pessoas precisam se mexer menos, né, precisam se deslocar menos, mas se Deus quiser, em breve a gente poder estar aí
né, voltando todo mundo a circular. Certo, maravilha. Nós temos aí aproximadamente 5 minutos apenas, né? Como a nossa live é de duração de 1 hora, eu gostaria que você fizesse aí as últimas considerações, né? Infelizmente, nossa live é de 1 hora, o papo é tão bom que passa tão rápido. E aí eu gostaria que você fizesse as últimas considerações, como que as pessoas acessam a SUDESP, como que a pessoa pode ser atendida pela SUDESP, como que as pessoas podem entrar em contato. Pronto, Ian. Bom, eu quero começar primeiro, né, mais uma vez, né, agradecendo o convite na rede PCD. Mais uma vez, eu acho que, né, o trabalho que vocês têm feito é um trabalho, né, que a gente precisa valorizar, precisa, né, fazer com que cada vez mais seja conhecido e cresça. Ao colega Ednilson e a colega Leusa, né, que estão aí, né, e que têm feito esse esforço, né, para levar, né, o conhecimento para mais pessoas, né, e para outras instâncias, para outros espaços. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria, né, colocar. E dizer, Ian, que, assim, para aqueles que chegaram depois, dizer que eu fico sempre muito feliz, cara, muito feliz mesmo, quando eu faço uma live, né, seja ela aqui, ou seja ela no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, onde quer que seja, capitaneada literalmente, né, por pessoas com deficiência, né, como você, sobretudo pessoas que não enxergam, né, já que a gente, né, tudo isso aqui é muito visual, cara, muito visual, sabe? E assim, eu fico impressionado. Eu tenho falado isso toda vez porque eu fico impressionado, né, com a capacidade de, né, e eu estou falando aí das pessoas cegas especificamente, né, de não só de simplesmente ligarem o celular, mas também de poderem, né, estar interagindo, estar ouvindo. Eu acho que, né, muita gente não faz ideia, né, do que vocês hoje, né, mais do que nunca, do que vocês sempre foram capazes, mas do que hoje vocês são mais ainda, né, a partir da tecnologia e da oportunidade, né, Ian? Então, eu acho que fica aqui esse registro. E por fim, Ian, dizer o seguinte, que a gente tem, acho que o desafio, né, da rede, da superintendência, né, e de todas de toda a sociedade e, sobretudo, né, de todos os espaços, né, onde se puder discutir a questão da deficiência e da acessibilidade, enfim, né, do direito das pessoas com deficiência, o grande desafio da gente mudar, né, a cultura do preconceito. Ou seja, né, eu estou falando de que, assim, tanto tem se falado em solidariedade, né, tanto tem se falado, né, 2 minutos. né, em muitas coisas, mas eu acho que a empatia, né, para com as pessoas com deficiência precisa ser um legado da pandemia. Então, né, para mim, eu acho que esse é o mais importante, né, recado, né, e óbvio, né, aqueles que puderem continuem em casa, né, pelo menos até que a gente tenha alguma coisa bacana e segura, e aqueles que não puderem que saiam, mas que se cuidem, né, se cuidem, usem máscara, enfim, façam aquilo que tem que ser feito quando é possível ser feito, né? Então também precisa entender isso, tá certo? E aqueles, né, que fazem gestão de pessoas com deficiência, eu falava isso hoje de manhã numa outra conversa, aqueles que fazem gestão de pessoas, né, com deficiência, que olhem também para a questão, né, da equiparação da oportunidade, ou seja, para essas diferenças, né, que a gente precisa lembrar, né, quando a gente trata de pessoas com deficiência no nosso espaço ou de trabalho ou, enfim, né, de lazer, qualquer coisa dessa. Certo. Em nome da Rede PCD, eu agradeço a sua participação, porque a gente tem menos de 45 segundos. Agradeço a sua participação e essa live vai estar disponível aqui no IGTV e no YouTube. Obrigado à participação de todos e na próxima terça-feira estaremos ao vivo mais uma vez e amanhã teremos o Papo com a Rede aqui no Instagram. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Baroni. Boa noite, obrigado, Ian. Parabéns mais uma vez.